Começa agora pela Rádio Boa Nova FM o programa Entrevista com Personalidades. Neste programa de entrevista, levamos aos nossos radioespectadores as mais importantes personalidades em destaque de nossa região, cujo trabalho tem extrema relevância. Entre elas, contamos com médicos, psicanalistas, representantes dos poderes públicos, executivo e legislativo, além de profissionais da área de segurança, polícias militar e civil, representantes do clero católico, artistas, representantes de organizações não governamentais, profissionais liberais, entre outros. Com a apresentação e produção da jornalista Vanessa Mandarano, na técnica Cida Menezes e apoios técnicos de José Leandro e Alexandre Maniçoba, damos início ao programa Entrevista com Personalidades. Muito bom dia a você, querido ouvinte, sintonizado na Rádio Boa Nova FM, 96,3, a sua rádio católica da Baixada Santista. Nesta terça-feira, dia 10 de agosto de 2010, estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Entrevista com Personalidades. Lembrando a você, querido ouvinte, que está conosco na técnica hoje, Hildegard Maier, que estará durante todo esse mês, de agosto, então fazendo a técnica e sonoplastia desde a manhãzinha até o meio-dia em ponto. Ela está aqui conosco na Rádio Boa Nova. Desde já também mandando aquele grande abraço a Cidinha Menezes, que está em casa e volta aqui à Rádio Boa Nova à tarde, na programação da tarde da Rádio Boa Nova FM. Bom, hoje nós temos um assunto de suma importância, que todo mundo acaba martelando aí, na cabeça esse assunto, e para falar com categoria, precisamos de um advogado. E ele está aqui conosco pela primeira vez, advogado João Paulo Silva Rocha. Seja bem-vindo à Rádio Boa Nova e bom dia. Obrigado, Vanessa, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. É um prazer estar aqui com vocês aqui no dia de hoje. Bem-vindo à nossa casa, E daqui a pouquinho, o nosso novo amigo da Rádio Boa Nova, então, vai estar se apresentando, falando um pouquinho mais sobre ele. E, lembrando, a pauta de hoje é sobre maioridade penal. E eu já lanço aí uma pergunta para que os ouvintes possam estar participando conosco. Você é a favor da redução da maioridade penal no Brasil? Participe! 3494-2033 ou 3472-7751. Vamos lembrar o hotmail da rádio, radioboanova@hotmail.com. Você que está pela internet, muito obrigada pela sua audiência, Não só pela sua audiência, mas muito mais pela sua companhia. www.radioboanova.net. Quem está também passando aí as perguntas pelo hotmail, do hotmail, também é o Hildegard Maier. Então, participe conosco. Bom, vamos aqui conhecer um pouquinho do João Paulo. João Paulo, você é daqui de Praia Grande. Fala um pouquinho sobre você e depois da sua profissão. Ok. Eu sou aqui, eu sou daqui da cidade. Nasci aqui praticamente. Na verdade, meus pais moram aqui desde a década de 70, onde eles casaram, vieram do Nordeste pra cá. E eu só saí daqui pra nascer. Nasci em Cubatão, mas o pessoal morava aqui. E sou residente aqui da região da Vila Tupi desde a minha infância. Estou hoje com 27 anos e nasci por aqui, cresci por aqui, participo da Igreja Católica também desde pequeno. Fui levado pela minha irmã aí no início, E participo da renovação carismática, grupos de oração, encontros regionais, diocesanos, enfim, ativamente, grupo de oração. Também toco na igreja, participo do Ministério de Música aí já tem um bom tempo, onde não tenho assim uma capela fixa. Eu cresci na Capela São Gaspar Bertone, desde meados de 93 por aí. Mas hoje em dia, devido ao tempo de vida aí, correria, onde precisa a gente vai levar a palavra, Seja Santos, São Vicente, Guarujá, Peruíbe, já participamos de encontro em Itanhaém. Participo também efetivamente como colaborador da comunidade católica Passo Domini, através do que precisa, na parte da música, na parte onde for necessário, a gente está aí colaborando para somar cada vez mais. E profissionalmente, como foi essa escolha profissional em relação ao direito, enfim, advogar? Então, assim, na verdade, o direito
foi uma paixão, mas meio que subjetiva, assim, era um negócio meio particular meu. Na verdade, eu fiz vestibular para prestar a faculdade de composição e regência, viver na vida musical. Consegui passar, porém não continuei na faculdade, porque só consegui lá em São Paulo, então as dificuldades da época não permitiram. E aí fiquei parado e falei assim, bom, vou tomar uma decisão particular, independente de vontade de família, que a gente tem que escolher aquilo que a gente quer, né? Independente do que os outros pensem que você queira fazer. Minha irmã já fazia faculdade de Direito, eu acompanhava o desempenho dela na faculdade, procurava saber como é que funcionava, como é que eram as aulas e tal. Foi quando despertou isso, eu falei, eu vou fazer também, para poder, eu achava bonito, assim, o advogado falando, juiz, promotor e tal. E aí eu prestei vestibular para a faculdade de Direito aqui na Faculdade de Direito de Santos, na Unisantos, né? Universidade Católica. Passei e em 2006 me formei e estou aí, consegui passar na prova da OAB nas primeiras fases logo, né? Que hoje em dia está muito complicado. E a gente está aí desde 2007 trabalhando nessa área. 11 horas e 15 minutos, agora você já conhece então o nosso convidado de hoje. Nós vamos então ao nosso primeiro intervalo, já lançando novamente a nossa pergunta. Você é a favor da redução da maioridade penal no Brasil? E quem vai esclarecer esse assunto sobre maioridade penal é o nosso querido advogado aqui que está conosco hoje, João Paulo Silva Rocha. Daqui a pouco. 11 horas e 18 minutos, já estamos de volta com o nosso programa Entrevista com Personalidades, hoje recebendo o advogado João Paulo Silva Rocha, que está conosco, e vamos agora falar sobre a pauta de hoje, maioridade penal. Para que você possa, então, também participar conosco neste momento, nós vamos, então, passar a pergunta ao advogado, o que seria realmente maioridade penal, e aí você preste atenção e pode participar respondendo a nossa pergunta e até dando aí a sua opinião no ar, ao vivo hoje, através do telefone 3494-2033 ou 34727751. Também pelo hotmail da rádio, radioboanova@hotmail.com. Bom, João Paulo, o que é então maioridade penal? Bom, então vamos lá, né? Esse tema polêmico, esse bicho de diversas cabeças. Realmente, aí, né? Então, a maioridade penal, na verdade, nada mais é que a data limite em que o indivíduo chega, né, que atinge, para ser considerado adulto. Ela é conhecida também como idade da responsabilidade criminal, que é diferente da idade da capacidade civil. Por mais que hoje em dia, depois da alteração do Código Civil de 2002, tenha equiparado 18 anos para cada, mas independe. Por mais que seja a mesma idade, não tem relação jurídica uma com a outra. A responsabilidade penal é uma coisa e a capacidade civil é diferente, né? Então, a partir dos 18 anos, segundo a Constituição Federal, no artigo 228, diz que a partir daquela data o indivíduo ele pode ser responsabilizado penalmente pelos seus atos, né? E aí, mas tem aquela faixa limite dos 16 e tal e tudo mais, mas grosso modo é isso aí. A partir dos 18 anos é a data limite que o indivíduo atinge para poder ser responsabilizado penalmente. Bom, fazendo uma pesquisa aqui, eu vi um artigo que diz assim que mais ou menos há um ano, isso eu creio que já até mais tempo, houve uma reportagem que se baseou em uma pesquisa que apontava já que 87% dos entrevistados eram favoráveis à redução da maioridade penal aqui no Brasil. No caso, como você mesmo esclareceu, dos 18 para os 16 anos. Agora, depois da comoção pública, que aí houve vários casos, como, por exemplo, João Alberto, né? João Hélio, o menininho do Rio de Janeiro. João né? Hélio e, assim, tantos outros crimes que já foram envolvendo adolescentes, né? Hoje, por exemplo, na tribuna, vou ler aqui um pedacinho, sobre um homem de 28 anos que morreu na noite desta segunda-feira em São Vicente, quando estava havendo aí um assalto. E há um menor nesse caso, menor de 16 anos. E aí se encaixa perfeitamente naquilo que você está dizendo. Outro caso que está em evidência também é o caso do goleiro Bruno do Flamengo, né? Onde tem um menor envolvido também, que tá aí em todos os jornais, todo tipo de mídia televisiva, internet, impressa, tá aí em evidência esse tema, né? Então,
hoje em dia, essa temática da menoridade, ou da maioridade penal, ela é bastante delicada, porque, veja bem, o fato de você reduzir essa idade limite, como tem aí, como você mesmo citou, grande parte da população, é interessante, porém, deve-se tomar cuidado, porque toda alteração jurídica, ela tem que passar por um processo legislativo, um processo que tem que apurar cada detalhe para não acontecer de sair uma nova lei trazendo, ao invés de soluções, trazendo mais problemas, não é verdade? Uhum. Então, devido ao fato de a própria Constituição Federal estabelecer essa data limite, o artigo 27 do Código Penal também fala que o inimputável, no caso aquele que não pode ser responsabilizado, é o menor de 18 anos. E ainda, salvo engano, o artigo 104 do Estatuto da Criança e Adolescente também remete a essa data de 18 anos. Então, são 3 leis, inclusive a lei maior do Estado Democrático de Direito, né, que é a Constituição, que estabelecem esses limites. Então, não é simplesmente chegar no calor da emoção e falar, vamos mudar. Tem todo um processo. Tem entendimento jurídico que diz que essa afirmação constitucional não pode ser mudada porque trata de uma cláusula pétrea que não pode ser alterada na Constituição. Tem outro entendimento que entende que não está no capítulo dos direitos e garantias individuais do indivíduo e que pode ser alterado. Seria muito mais difícil alterar um artigo da Constituição do que alterar uma lei infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. Então, são detalhes bastante minuciosos que devem ser respeitados e observados para não ser feito aí alguma coisa que venha a piorar do que resolver a situação, não é? É verdade. No caso do Bruno, né, do adolescente envolvido, ontem já foi até falado, né, ele teve 3 anos, no caso, não é isso? De reclusão, não é? Seria não reclusão. Não, é internação, exatamente. É um detalhe que a Lei 8.069 de 90, que é o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele trata o menor não como criminoso. Segundo a lei, o menor ele não comete crime, ele comete ato infracional. Assim também como ele não sofre pena, ele sofre medida socioeducativa, que assim, na prática, na aplicação, não deixa de ser uma pena, mas tem um caráter mais educativo do que punitivo, entendeu? Então, pelo fato da relevância do crime, das circunstâncias do crime que foi cometido e foi aí, em tese, responsabilizado pela participação, então ele recebeu, em tese aí, a mais grave imputação, que seria a internação aí pelo período de 3 anos, que também, segundo o próprio estatuto, é o período máximo que cada menor infrator pode ser penalizado por cada infração que ele comete. Bom, o que diz a legislação brasileira sobre as infrações de quem não atingiu a maioridade penal, na realidade? Muito bem. Então, tem, como falei, as leis que tratam sobre o tema, que remetem a esse tema, é a própria Constituição Federal, no seu artigo 228, que estabelece a data limite, o Código Penal, que traz que os menores até 18 anos são considerados inimputáveis, ou seja, não são passíveis de receber punição, não é verdade? E tem o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz também a data limite. Então, o que acontece? Temos aí o indivíduo que tem 17 anos e 11 meses e 30 dias, 29 dias, ele não é considerado maior. Então, até essa faixa, ele é regido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Acima disso, ele já passa a ser regido, se for o caso, pelo próprio Código Penal, que ele passa a atingir a maioridade e ele vai ser responsabilizado como um adulto qualquer, de 40, 50, 39, 37, 28 anos. 11h25, nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco voltamos com a nossa entrevista de hoje, falando sobre maioridade penal com o advogado João Paulo Silva Rocha.